para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino sou eterno aprendiz. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Coração. Toda hora, em todo momento. Então somos chamados a quê? A entender o perdão. Então é nesta senda que nós damos abertura ao nosso programa e
vamos ter aqui como convidados para hoje o nosso querido Lubrano Vicente com a sua esposa, e já já eles vão juntar-se a nós. Mas eu queria dar aqui, falamos um bocadinho aqui sobre dar aqui uma abertura sobre naquilo que é a realidade, a essência do perdão, a essência do diálogo, né? Quer dizer, é importante entendermos e percebermos aqui que essa natureza do perdão e do diálogo, né? É extremamente importante o diálogo no relacionamento. Exatamente, porque o diálogo, a comunicação, ela é uma arte. Nem todo mundo sabe comunicar, né? Muitas das vezes nós pensamos que o facto de abrirmos a nossa boca, nós estamos a transmitir alguma coisa. Mas, no entanto, acabamos nos colocando em maus lençóis. Porque para eu comunicar, existem aspectos que nós precisamos primar pela comunicação. E abordando sobre o perdão, nós precisamos entender que dentro de uma família, dentro de uma sociedade, nós precisamos nos perdoar. Não é possível nós termos um casamento saudável, termos uma família salutar, se não existir o perdão. Precisa existir aqui a comunicação, bem como o perdão no relacionamento, porque são chaves que farão com que o casamento seja salutar, com que o casamento seja de facto aquilo que Deus determinou que fosse aqui na terra. É isso, na verdade foi aqui muito bem dito, que são chaves essenciais e necessárias para um casamento agradável, para um casamento bem sucedido. E olha que eu estava a dizer aqui no princípio que o facto de sermos homens e mulheres, somos falhos, estamos sujeitos a falhar todos os dias. Falhamos com o pai, com a mãe, com o primo, com o irmão, com o vizinho, com o esposo, com a esposa. É nesta senda que nós precisamos entender e perceber e compreender que o perdão deve fazer parte diariamente, constantemente, do nosso dia a dia, do nosso ser, do nosso falar, do nosso agir. E todos os dias temos que perdoar. Nós somos chamados a perdoar diariamente. E esta televisão tem aqui um pendor muito importante. Tem aqui uma questão extremamente importante. A questão é resgatar esses valores morais, cristãos, valores da família, porque nós entendemos, não é? Nós entendemos que a família é projeto de Deus. Exatamente, sendo o projeto de Deus, e nós precisamos entender que o perdão também vem dele, porque família sendo um projeto de Deus, para que nós tenhamos uma família bem-sucedida, nós precisamos ir buscar bases e buscar processos, procedimentos que têm a ver com a família. Nós encontramos tudo isso na Bíblia. Dali nós precisamos entender que o perdão é um mandamento de Deus. Eu não perdoo simplesmente porque eu senti alguma coisa. Não, eu não perdoo porque acho que o perdão, o que ele me fez é mínimo, então eu vou perdoar. Não é nessa senda, não é nessa base, porque o perdão ele não deve ser medido, porque Deus nos perdoou, mesmo nós sendo falho, Ele perdoou. Deus enviou seu único filho, Ele morreu na cruz e Ele estava consciente. Sabe, esposo, o que me chama a atenção é que Deus estava consciente que nós íamos continuar a falhar, íamos continuar a errar, íamos continuar a falhar, quer seja com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, continuaríamos a falhar. Dali, Ele instituiu o perdão. Por que o perdão? Porque sem o perdão não tem como existir uma família. É impossível. Porque como seres humanos que nós somos, nós falhamos todos os dias. Nós falhamos a toda hora, a todo momento nós falhamos. Dali o perdão deve fazer parte da minha essência, deve fazer parte da minha vida. Uau, muito bem colocado, muito bem dito. O perdão deve fazer parte da nossa essência, parte de nós, parte da nossa vida, parte do nosso agir, parte do nosso falar, porque todos os dias, como eu disse no princípio, cometemos erros. Então, aqui, voltando aqui, aquilo que são, e falamos aqui no primeiro dia, quando houve aqui a gala de lançamento da Family TV, falamos um bocadinho aqui desses valores que nós defendemos, falamos aqui dessa missão, desses valores, a missão e a visão que temos como projeto com a Family TV. E precisamos perceber que um dos valores que nós temos também é perdão, é humildade. É um dos valores que nós temos, um dos valores que nós defendemos
como Family TV, defendemos como família, e na realidade a essência deste programa ela é virada a isso, ao resgate desses valores, ao resgate dessa essência, ao resgate da maior comunhão entre casais, entre pais e filhos, entre família, e nós acreditamos, né? Acreditamos que dia após dia vamos construindo um programa melhor, vamos construindo um programa em que vamos entrar em sua casa e ajudar com que famílias estão desavidas, famílias estão com problemas, famílias estão com situações muito complexas que possam ser resolvidas por meio de algumas dicas dentro aqui no programa. Exatamente. Precisamos entender que hoje existem muitas famílias que são desestruturadas. Tudo por falta de perdão, porque existem famílias em que o pai não fala com os filhos, pai não fala com a esposa não fala com o esposo, filhos não lidam com os pais, não falam com os pais, tudo porque faltou simplesmente o perdão. O perdão é uma chave crucial, porque eu quando perdoo, eu não perdoo porque sentia alguma coisa. Eu não preciso sentir absolutamente nada, eu perdoo porque é um mandamento de Deus. E sendo um mandamento de Deus, não importa o que o meu marido faça, não importa o que o meu filho faça, eu tenho a obrigação de perdoar. Porque se eu não perdoar, simplesmente eu não vou encontrar-me com o Senhor. Eu não terei o privilégio de estar com Ele, porque é um mandamento. E sendo um mandamento, é a minha obrigação obedecer esses mandamentos. E como filhos, como esposa, como esposo, nós precisamos viver o perdão. Nós precisamos, porque existem muitas casas hoje, que por causa do perdão, casamentos estão a ser dissolvidos. Por causa do perdão, existem filhos que estão nas ruas. A falta de perdão traz isso. E a falta de perdão faz com que irmãos, vamos falar. Aqui é uma história que eu conto sempre em muitos sítios, muitos locais onde vou. E eu falo muito sobre isso. Falo de uma família que tinha problema, né? A esposa tinha problema com a sogra, né? E ela não suportava a sogra por nada, porque a sogra estava sempre aí a dar palpites, a dar dicas, a dizer isso não é assim, é acolá. Quer dizer, ela estava sempre presente em todo canto, em toda esquina. A esposa, a sogra estava sempre a dar palpite, a dar opiniões. Então, o que é essencial para saber é que esta nora, ela ficou tão chateada, tão irritada com a sogra, chegou a um ponto de tanta ira que ela foi ter com o pai, porque o pai era médico, né? E ela foi ter com o pai e disse: pai, eu preciso de matar a minha sogra, eu quero matar essa senhora, eu tenho que matar a minha sogra, se eu não matar a minha sogra, eu não serei feliz. E o pai era médico, e o pai disse: ok, filha, não há problema nenhum, eu vou ajudar-te a matar a tua sogra. Então, mas como todo mundo sabe, vocês têm problemas, todo mundo sabe que tem dificuldades, lidam-se com problema. Todo mundo sabe que há situações entre vocês. Então, não podes matá-la assim. Você tem que chamar ela para a tua casa e convida ela para estar em tua casa. Converse com ela, mime ela, dê carinho nela, dê amor nela, por aí fora. E eu vou dar-te um pó, que este pó vais colocar todos os dias. Vais colocar um pouquinho deste pó na comida dela. Então, foi isso que ela fez. Ela chamou a sogra em casa, foi cuidando da sogra. A sogra sempre birrenta, chata, a chatear ela. Mas ela, o que ela fez? Ela chamou a sogra, foi dando miminho na sogra, carinho na sogra. A sogra birrava com ela, dizia: não, eu te amo, eu te amo. E todos os dias ela colocava um pouquinho deste pó na comida da sogra. E passado um tempo, 3 meses, a história diz que ela veio a correr ter com o pai, dizer: pai, não, eu não quero mais matar a minha sogra. Eu descobri afinal, pai, que eu amo a minha sogra. Eu apenas descobri afinal que era um problema que eu tinha, porque eu, depois de conviver com ela, dar carinho a ela, dar mimo a ela, entender ela, eu comecei a amar a minha sogra. E o pai olhou para ela e sorriu. Ele sorriu e disse: eu sabia que você amava a tua sogra. Na verdade, o que você precisava era um pouquinho de amor. E que eu te dei não era veneno, era um pouquinho, era açúcar em pó. Então, na verdade, o perdão, isso é para dizer que o perdão é fruto de amor. Quando nós temos amor, quando nós amamos, nós somos suscetíveis a perdoar. Porque a Bíblia fala que no livro de João 3,16, que Jesus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, a demonstração do amor é o perdão. Exatamente. Somente aquelas pessoas que amam são essas pessoas que conseguem perdoar. Porque Deus é amor. E o amor de Deus está entranhado em nós. Porque todos nós temos uma pitada, uma essência deste amor em nós. Não importa o que o pai faça. Eu conheço história de jovens que foram abandonados pelos pais. Conheço história de jovens que foram abandonados pelos pais. Alguns, por causa dessa situação, acabaram desafastando-se dos pais. Não respeitavam, não amavam, simplesmente porque pegaram aquilo que é a situação difícil e não queriam abrir o coração, não queriam liberar o perdão. Mas, em contrapartida, existem outras pessoas que passaram pela mesma situação, passaram pelo mesmo caminho, mas conseguiram, ou seja, tiveram a capacidade de liberar esse perdão. E hoje estão felizes, vivem felizes com o pai, vivem felizes com a mãe, está bem com a família. Então, é extremamente importante, porque quando nós não perdoamos, nós estamos doentes. Muitas das vezes nós acabamos vendo coisas que as outras pessoas nem veem. Tudo pela falta de perdão. E é extremamente importante nós liberarmos o perdão. Porque quando nós liberamos o perdão, nós estamos tirando de nós aquele fardo, aquele peso. Acabamos trazendo enfermidades no nosso corpo, tudo por falta de perdão. Então é extremamente importante, jovens, perdoem o seu pai. Adolescente, perdoa a sua mãe. Não importa. Muitas dizem, não, mas a minha mãe não me dá atenção. A minha mãe não me dá amor. Eu queria ter uma mãe também que falasse comigo. O problema muitas das vezes é a comunicação. Porque na comunicação nós precisamos entender eu disse que a comunicação é uma arte, é um processo que envolve duas pessoas. Não é possível, eu sozinha não comunico. Para que eu comunique, precisa existir uma outra pessoa. O emissor e o receptor. Exatamente, precisa existir o emissor e o receptor. E se eu não disser aquilo que eu sinto a outra pessoa, infelizmente ela não tem como adivinhar. E dali nós precisamos entender, e vamos aqui entender o que de fato comunicar. Será que é simplesmente falar? Eu estarei a comunicar? É de fato isso. E vamos realmente perceber isso. Porque entendamos que comunicar disse bem aqui a minha esposa, será que é apenas falar? Então eu quero já que nós vamos aqui receber, eu estava a receber aqui o pastor Vicente Lubrano e a sua esposa, para que nos ajude a compreender, quero que uma salva de palmas para eles, nos ajude aqui a compreender, a entender se realmente comunicar, se é apenas falar, se é apenas falar, mesmo que o outro lado não entenda, mesmo que o outro lado não perceba o que é na realidade, na essência, comunicar. Então vamos dar aqui as boas-vindas, por favor, pastor Lubrano Vicente. E a Petra Vicente. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Pastor Vicente Lubrano é pastor, é terapeuta de casais, família, é conselheiro. Petra Vicente é pastora, é conselheira. É um casal que ele dispensa apresentação, tem sido uma marca. Pastor, peço, por favor, que puxe um bocadinho a sua cadeira mais para ali. Não, assim um bocadinho. Exato, a pastora também um bocadinho. Vou dar aqui um bocadinho só. Ok, tá bom. Então, dizer que o pastor Vicente Lubrano é pastor, terapeuta de família, alguém que tem dado o seu melhor em prol das famílias já há alguns anos, né? E dispensa a apresentação. Então eu quero aqui dar as boas-vindas, obrigado por ter aceito o convite. E vamos só receber aí o microfone do pastor. E nós estamos aqui a fechar, aqui a minha esposa fechou o seguinte: comunicar é apenas falar? Não, a comunicação é muito além da fala, não é? Quando se trata, por exemplo, de família, no ambiente familiar, o lar, a comunicação é até mesmo enquanto as pessoas não falam. Todo o ambiente do lar comunica. Como o lar está, como as pessoas estão, como as pessoas se comportam umas com as outras quando estão no lar, como é que as pessoas olham o lar, tudo isso comunica. Então, a comunicação está muito além da fala. A comunicação é tudo aquilo
que permite a pessoa captar, não é? Ou transmite a pessoa, não é? Ou permite a pessoa ter uma percepção e um entendimento a respeito de qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos aqui. As luzes não estão a falar, mas elas estão a comunicar. O ambiente não está a falar, mas está a comunicar. Então a comunicação é extensa. Eu costumo dizer que a comunicação é infinita na sua expressão. Agora, falar é uma é a maior, eu digo que é a ferramenta mais poderosa da comunicação. Quem de facto deseja ser eficaz em comunicação tem que ser bom em falar, tem que ser bom em dialogar. Falamos diálogo. Não é? Diálogo é a ferramenta mais poderosa, mas não é única. Não é única, porque há pessoas que até dialogam muito bem, mas o problema não está no que eles falam, está no que eles fazem depois de falar. Não é? Há pessoas que falam muito bem, ou até há pessoas que não falam muito bem, mas fazem bem. Então, fazer bem também comunica bem. Não é? Mas é muito importante para qualquer família, qualquer casal, não é? Qualquer ambiente familiar, a boa comunicação que vai desde o diálogo, as ações correspondentes ao diálogo, ao discurso, ao posterior. Então, isso é comunicação. Comunicação é tudo aquilo que eu transmito ao outro, com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu penso. Posso colocar isso em 3 dimensões. O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. É como eu estou, não é? Como me sinto, como eu estou, não é? Como eu estou, como eu estou, como eu me sinto, não é? Como é que o que eu faço, não é? O que eu dou a entender, porque a comunicação também não é só aquilo que eu quis transmitir, é o que eu dei a entender com aquilo que eu transmiti e assim sucessivamente. Mas deve haver uma intenção clara de manter, de fazer uma boa manutenção da comunicação veicular. Exatamente. Petra, vamos aqui a entender sobre a comunicação. Na verdade, comunicar é uma arte, porque nem todo mundo sabe comunicar. Porque há quem até tenta comunicar, mas a forma com que comunica não é a mais adequada. O que é que lhe apraz dizer relativamente a este quesito? Bem, a paz do Senhor a todos, né? Amém. Bem, comunicar é uma arte, como disse, né? E não é fácil às vezes, porque tem aquelas pessoas que chegam e falam de qualquer jeito. Nós precisamos entender qual é o ambiente em que estamos, com quem estamos a falar e como devemos falar. Como disse o Vicente, nós precisamos mesmo transmitir e fazer entender aquilo que nós estamos a falar. Eu acho que é muito importante saber em que ambiente estamos, como é que nós vamos abordar uma certa pessoa, porque nós não podemos chegar numa pessoa que a gente não conhece e falar de qualquer jeito. Pode ser que essa pessoa seja uma esquentada, chega aí, começa a sair com porradas, porque você não sabe falar. Amém? Então, é isso. E comunicar temos que saber estar, temos que saber qual é o ambiente, se é o momento certo para falar, se é a pessoa certa, como é que nós vamos comunicar com essa pessoa, se ela tem o temperamento certo para ouvir a forma como nós vamos falar com ela, se não, se vai receber, ou se vai entender aquilo que nós estamos a tentar expressar. Uau, realmente é isto e temos, e falou bem aqui a Petra, que às vezes é quem fala e a maneira como fala, quer dizer, a intenção é uma, mas a maneira como se comunica acaba bloqueando toda e qualquer intenção, né? Eu tenho uma boa intenção, mas a maneira como eu comuniquei, desde a fala, os gestos e por aí em diante, pode aqui estragar toda e qualquer comunicação. Eu vou dar só um exemplo. Eu penso que eu estudei num país francófono em que as expressões, alguma expressão que usamos em português, ditas em francês, é uma ofensa. Então, as pessoas às vezes tentavam pegar o português, tentar traduzir em francês e acabavam ofendendo. Quer dizer, então, quer dizer, é necessário, é mesmo uma arte, né? Temos que perceber isso. E nós temos, pastor Urbano, eu queria, Petra, aqui, pronto, lança a questão aqui para os dois, queria que nos ajudassem realmente a entender isso. Qual tem sido, na realidade, o maior problema dos casais no quesito de comunicação? Estamos a falar de comunicação normal, né? Então, quero que depois vamos tentar ter o que é mais profundo na comunicação, até no momento íntimo, de intimidade sexual, por aí fora, que tem havido muitos problemas entre os casais, e esses problemas têm sido, de uma forma ou de outra,
um causador de grandes situações entre as famílias. Quer dizer, o que tem acontecido? Como é que podemos ajudar nesse sentido? Eu acredito que o maior problema dos casais no quesito de comunicação é a falta de vontade das pessoas em comunicarem. Não tens maior problema do que a pessoa que está conformada com o problema e ela não quer fazer nada para resolver o problema, sente-se confortável. Às vezes o silêncio entre os casais, ou até mesmo a má comunicação, que às vezes chega a ser pior ou se não pior do que o silêncio, tem a ver com problemas que os dois muitas vezes tentaram resolver um com o outro e acabaram por não conseguir resolver. Pode também ter a ver com algum estado emocional entre os dois, que acaba por quê? Que acaba por expor aquilo que é a fraqueza, não é, do estado do relacionamento de um com o outro. Por exemplo, nós podemos ter casos, por exemplo, de homens que não estão a comunicar porque ele sente-se confortável na não comunicação, porque quanto menos ele comunica, menos satisfação ele dá. Então ele remete-se a uma frieza provocada para que ele não tenha que falar muito. Então ele já coloca um ambiente hostil à frente, porque ele não se sente confortável no relacionamento. O mesmo também pode acontecer a dada altura com a esposa. Não é? Ela não se sente correspondida, não se sente amada afetivamente, não se sente satisfeita. Então, às vezes eu costumo dizer que quando os casais não comunicam bem, o problema não está na comunicação. A comunicação é só um sintoma. O que se tem é que perceber o que está a causar esse problema de comunicação. Porque às vezes a má comunicação é uma forma que a pessoa tem de expressar e dizer para o outro: eu não estou contente, eu não estou feliz, eu não estou bem, não me sinto bem. Isso pode vir até na forma do silêncio do homem ou da mulher. Há pessoas que calam, param de falar quando não estão bem. E não querem falar. Até que se sintam bem para poder falar. Mas quando a comunicação é hostil, é péssimo. Por quê? Porque depois começam a ferir um ao outro. A má comunicação torna-se um instrumento bastante terrível, não é? Quando a pessoa está na posição de querer magoar o outro. Não é? Há pessoas que elas comunicam com o propósito de picar a outra pessoa, de ferir a outra pessoa. É tipo do gênero: vais ver o que eu vou te dizer. É como se quisesse me falar de propósito para atiçar a outra pessoa, para provocar a ira da outra pessoa. E isso é perigoso, porque a pessoa pode se irar e o problema não terminar aí. E uma palavra maldita, no momento errado, ela pode demorar anos a sair do coração da pessoa. Há quem diz: eu prefiro uma bofetada do meu marido do que ele ter dito aquilo que ele disse. Na verdade, porque há palavras que ferem, são bastante cortantes. Então, mas ainda assim, o pior problema que eu já encontrei nos casais é quando eles não têm vontade de comunicar. Ou seja, quando o homem já está numa posição que está confortável em não comunicar. Né? Repara, se um casal está brigado, qual é a moral que a mulher tem de ligar para o marido para lhe perguntar se estás aonde? Não tem. Se nós não estamos a conversar e a falar, e eu decido ficar em casa até mais tarde, qual é a moral que a mulher tem de perguntar ao marido da vida onde? Nem tem. Se não estão bem, nem se prestam conta. Então, alguns sentem-se bem nessa posição de não prestação de conta. E acabam por quê? Acabam por relaxar nessa posição. E é perigoso, porque a ausência da comunicação também é comunicação. Na comunicação temos a comunicação ativa e passiva. Então, há pessoas que elas comunicam, não é? Passivamente. Ela não falando com o parceiro, ela está a dizer ao parceiro que eu não quero falar, está a comunicar. Não é? Só que comunica negativamente. E eu acredito que todo casal que sente que a comunicação não está a fluir tem que fazer alguma coisa por isso. Tem que fazer alguma coisa por isso. Se a comunicação não flui, isso aqui se torna um campo vazio. Essa não comunicação ativa, que é uma comunicação mais passiva, que é a comunicação do eu não quero falar contigo, ela abre espaço para que outras coisas entrem entre os dois. E normalmente não costumam ser coisas boas. Não costumam ser coisas boas. Então, se alguém nos ouve e está a passar por isso, procura ajuda, procura alguém que possa aconselhar, né? Porque às vezes o olhar de uma outra pessoa pode trazer a solução que os dois não estão a conseguir ver. Às vezes eu estou a olhar para a minha parceira, ela está a olhar para mim, e eu vejo o que eu consigo ver de onde eu estou para o lado dela, ela vê o que ela consegue ver do lado dela para mim, mas às vezes a solução não está nem na minha visão a olhar para ela, nem na dela a olhar para mim. Está numa terceira pessoa que consegue ver os dois e entre os dois encontrar o caminho para poder encontrar a solução. Petra. Nem ninguém talvez seja, exatamente.
que fazer quando o meu marido, o esposo, o namorado não me quer ouvir? Bem, eu sou da opinião de que quando não quer ouvir, escreve. Minha opinião. Porque assim, tem, como disse o pastor há pouco tempo, tem muita gente que não quer falar e também não quer ouvir, né? Eu disse agora a pastora Teresa. Mas eu dizer que o casal que conversa muito tem um casamento muito saudável. Porque eles partilham sonhos, partilham planos, né? São capazes de partilhar as fraquezas, são capazes de partilhar as suas frustrações. Então, quando conversam, quando há diálogo entre eles, bem, eu vou apresentar a ti as minhas fraquezas e o meu parceiro vai ser capaz de dizer, não, ela nesse ponto está fraca, então vou fazer os possíveis de ajudar. Pronto, nós temos esse plano, então vamos medir esforços ou vamos fazer coisas para nós alcançarmos os nossos planos. E quando não quer falar ou não quer ouvir, então vamos escrever, irmão. Eu escrevo. Faz um texto bem grande. Faz um texto. Eu dou testemunho, essa estratégia resulta. Texto bem grande. Se for preciso, agora no WhatsApp dá para escrever um texto enorme. Faz o texto e envia. Ele pode dizer, não vai ler no primeiro dia, não vai ler nas primeiras horas, mas vai se sentir tentado a ler. E no momento que ler, vai meditar, vai refletir e vai chegar a uma conclusão. Ok. Algumas pessoas mandaram aqui algumas questões. Eu tenho aqui a primeira, que diz o seguinte: como sobrevive um casal que comunica pouco, ou que pouco comunica? Esse casal tem, a priori, podemos prever algum futuro para este casal? Importa aqui dizer que nem sempre muito comunicar significa bem comunicar. Existe a boa ou má comunicação, existe qualidade na comunicação, boa qualidade, má qualidade. Há casais que até falam muito, mas não há qualidade. Há casais que falam muito, mas é sobre o quê? Sobre os deveres da casa, sobre as responsabilidades, e entre eles não há a comunicação necessária para a manutenção da qualidade do relacionamento dos dois. Então, há casais que comunicam menos e a comunicação é eficaz, tem resultados, falam o essencial. Agora, quando a comunicação é pouca, por causa da fraca qualidade daquilo que eles comunicam quando eles falam com o outro, isso é que é perigoso. Se eu falo pouco com a minha esposa, porque nós não somos bons comunicadores e não estamos a comunicar bem com o outro, isso é um problema. Mas às vezes pode ser que eu comunico pouco com ela, porque o pouco que nós falamos responde à necessidade de comunicação que nós temos. Mas, por exemplo, vamos supor que a pergunta que fez é de um casal que comunica pouco e que esta comunicação que os dois fazem pouco é porque tem pouca qualidade na comunicação. É um problema. É um problema por quê? Porque o ser humano é um ser extremamente sociável. Não é normal, não é? Um ser humano ele ser tão fechado ao ponto de não ter amigos, não falar com ninguém, não interagir. Isso não é normal. Sempre que nós observamos uma pessoa muito fechada, muito no seu canto, muito sozinha, fala pouco, interage pouco, isso, por mais tímida que seja a pessoa, ela tem que ter algum lugar onde ela ventila as pressões do dia a dia. Por isso é que nós vamos ver aqueles casos de homens que eles estão mais à vontade no ambiente dos amigos, exteriorizam muito mais aquilo que sentem com os amigos do que às vezes o fazem com filhos e a mulher. Porque ele, na verdade, procura um lugar para que isso aconteça. Agora, mal é se ele nunca tem esse momento, ou se a mulher nunca tem esse momento. Por quê? Porque o grande perigo nisso é ele encontrar alguém que consiga lhe fazer falar. Ou ela encontrar alguém que lhe ouça. Há muitos relacionamentos que depois desgastam-se de tal maneira que as pessoas separam-se. Por quê? Porque depois não há um sentido para os dois estarem juntos. Não há aquela vitalidade, aquela vida no relacionamento. É tipo, estamos a carregar um fardo, um jugo, porque não há alegria. Nós somos profissionais do lar. A diferença de alguns casais que se separam é que deixam de ser profissionais do lar no mesmo lar e se tornam simplesmente prestadores de serviço de educação de filhos à distância.
Mas na verdade eram prestadores de serviço, eles viviam juntos e simplesmente tinham que um contrato, né, aí tácito, oficioso, da qual eles tinham responsabilidades, comunicavam com base nas responsabilidades. Há casais que só conversam na hora de falar dos filhos, das contas, só. Do resto não temos mais conversa nenhuma. Então há uns que fazem isso debaixo do mesmo teto, são sócios do lar debaixo do mesmo teto. Há outros que depois chegam a conclusão que não há muito sentido, estamos juntos, não há mesmo clima. Né? Ainda há aqueles que entre tapas e beijos ainda vai rolando um romance ou outro. Mas há outros que até essa área esfria. Nem mesmo isso existe. Eu conheço casais que chegaram ao ponto de um estar a dormir na sala, o outro no quarto. Mas não há nenhum contato físico, não há interação física, não há romance. Bem, quando assim é, salvo um outro acordo que eu não conheço até aqui, a tendência mesmo deve ser, com o tempo, eles acabarem por se despedir, porque esse é um relacionamento que está em autêntico estado de coma. Realmente. Temos aqui uma outra questão. Como ajudar os relacionamentos novos a desenvolver uma comunicação satisfatória? Eu vou passar a bola para o Vicente mesmo. Bem, na verdade, um casal que está apaixonado conversa. Ninguém vai ensinar casais apaixonados a conversar, isso não existe. O que acontece é que as pessoas deixam de exercitar, fazer manutenção e praticar o bom princípio da comunicação. É claro que eu, por exemplo, quando estava a namorar com a minha esposa que está aqui, nós falamos 3, 4 horas. E esse é o dilema de muitos homens e mulheres que depois eles dizem que casamento já não tem o mesmo encanto que tinha no início. É claro e óbvio que a dada altura, a quantidade de histórias que tu tens no primeiro ano quando conheces alguém não é igual a do segundo ano. No segundo ano a pessoa já tocou, todos os teus discos já tocaram. Pois músicas já bateram, já estás a repetir aquilo, até já está quase a arriscar o disco, tanto repetir música. As tuas histórias já ouviram, as tuas piadas já foram ouvidas, né? Tudo e quanta experiência já contaste. Então acontece, é natural que, em termos de conteúdo, diminua um bocadinho, mas o casal deve fazer um esforço para manter a comunicação. Pelo menos em níveis aceitáveis, ou níveis que um pode olhar para o outro e dizer, tu és meu amigo, eu sou tua amiga. Eu acredito que pelo menos esse nível da amizade deve existir. É muito triste, Leandro, aqui referir e dizer, para aqueles que acompanham online, que vão acompanhar um vídeo no futuro, de que infelizmente muitos casais não velam por isso. Não, nem amigos são. A maior parte das pessoas se separam, nem amigos conseguem ser. É claro que há exceções, há casos que conseguem ser amigos debaixo de muita maturidade. Mas há casos que nem conseguem ser amigos, nem conversar, não conseguem nem sequer beber um café juntos e olhar um para a cara do outro. Há casais que até no dia dos namorados vão jantar e o tempo todo é... Já trouxeram a comida? Então vais começar a comer? É mesmo aquela troca de palavras de essencial, fala um bocadinho, vai no telefone, porque eles nem conseguem nem olhar para a cara um para o outro. Não há, mas não é que não haja conteúdo, é que eles não se esforçam para quê? Para que eles criem, gerem, né, esses conteúdos que vão permitir um olhar para o outro, interagir um com o outro e falar um com o outro. Nem que for para lembrar naqueles tempos quando éramos namorados. Tem aqui outra questão. Deve realmente o casal, estamos aqui ainda falando na ótica do diálogo e vamos passar aqui, já não temos muito tempo aqui para a ótica do perdão, mas creio que lembra daqui uma questão, deve realmente o casal prestar contas, mesmo não falando, ou seja, o que eu percebi aqui é que mesmo não falando, eles prestam conta, ou seja, estamos aqui a falar dos casos, a exigência de o parceiro prestar contas ao outro, deve realmente um casal, o parceiro, prestar conta ao seu marido ou à sua mulher? Deve. Tanto chateados ou não, deve. Porque... Mesmo que não falam, como funciona isso? Eles não estão a falar, mas chega no momento que tem que prestar conta. Tem que fazer um esforço. Escrevendo. Se for preciso. Eu falo escrevendo porque eu gosto mais de escrever. Como disse Vicente, não sei se ele explicou, mas eu não falo muito. Eu sou alguém que sou muito prática no falar também. Falo o essencial, falo que me perguntarem, vou ser objetiva na resposta. E se for para expor um pouquinho mais, aquilo vai ser já na escrita. Então, eu acho que devem sim, nem que for para dizer, olha, eu vou até o supermercado. Porque imagina, se acontecer alguma coisa dele não voltar para casa, ou ela não voltar para casa, eu pelo menos já sei por onde começar a procurar. Ele disse que foi ao supermercado.
Então eu vou passar no supermercado para saber se ele passou por lá. Porque se já está 2 dias sem aparecer em casa, então menos eu sei onde é que ele foi, né? Se for o supermercado, então vou começar pelo supermercado. Então é importante mesmo prestar contas. Dizer, pelo menos se tiver que sair, dizer, eu vou para o sítio X. Eu estou no sítio X. Eu estou com fulano. É importante comunicar, é importante prestar contas. Ok, vamos entrando já na senda do perdão. Nós temos visto, e o pastor Vicente lida muito com casais, com famílias, e temos, se calhar, acompanhando muitos casamentos a se destruírem. E estamos a falar hoje de família nuclear, mas estamos a falar de família mais extensa. Vemos irmão não fala com irmão, um primo não fala com primo, por herança, por seja que for a razão. Mas entrando ainda na família nuclear, vemos muitos casais a se gladiarem, a destruírem, se separarem-se pela falta de perdão. Né? Queria que entrássemos um bocadinho aqui nessa questão do perdão, porque ela é tão pertinente, mas tão pertinente, que algumas pessoas ligaram e disseram, pastor, toca muito no perdão, o meu marido tem que ouvir. Quer dizer, eu disse, não, nem o teu marido, você que tem que ouvir primeiro. Então, muitas pessoas ligaram, mandaram mensagem e estão mesmo atentas a esse quesito perdão. O que falar sobre isso? Quantas famílias estão a destruir pela falta de perdão? Naquilo que tem sido a vossa experiência. A dinâmica do perdão no casamento, não é? Ela revela que o amor está acima de tudo. Porque quando a gente não perdoa, então revelamos que o orgulho está acima do nosso casamento. Yes. Bem? Bem dito. É bem Forte, direta. né? É mesmo o orgulho, né? Porque para perdoar, você não pode estar no centro. Quanto mais eu estou no centro, mais eu sinto. E quanto mais eu sinto, quanto mais sensível eu estou comigo mesmo, quanto mais eu me sinto a mim, menos eu sinto a ti. Para perdoar, nós temos que ter, às vezes, a capacidade de se colocar na posição da outra pessoa. Toda pessoa que um dia precisou de uma segunda chance, ela entende a importância de uma segunda chance. É preciso nunca ter estado nessa posição para a pessoa colocar-se na posição de quê? De ser implacável. Né? Em aconselhamento, já tive casos muito tristes de a mulher perdoar o marido, por exemplo, em caso, por exemplo, de traição. Mas depois, o marido descobriu que a mulher, durante o período que estiveram separados, teve contato com um ex. E eles estiveram separados por causa de uma traição dele. E ele implorou a ela para que ela perdoasse. E ela disse, não quero mais nada contigo, segue a tua vida, eu vou seguir a minha vida. E eu até já estou a ver outras opções. A mulher está chateada. A mulher tem um caso, nessa altura ela aproxima-se de um ex e tem um deslize com o ex. Um único deslize. Não deixa de ser tão pouco assim, é muito, mas pronto, teve um deslize. Passado um tempo, a coisa não fluiu com o ex. O homem estava ali, acreditava, disse, eu não quero perder minha mulher para ninguém, eu quero ela de volta. Quando ela volta, e eles passam a parte das confissões, ela então confessa a ele que durante esse período tive contato com, na honestidade, né, franqueza, ela tive contato com o João, ex-namorado. Não é João, pronto, chama o pseudônimo. Ele disse, tiveste contato? Tive. Você teve contato com ele? Tiveste. Oh, e tiveste algo com ele? Tiveste. Ah, isso é antigo. Você já teve contato com ele já há muito tempo. Eu já andava a desconfiar que esse homem já andava aqui a rondar muito tempo. Afinal, estava a me falar que eu caí com a fulana de tal. Afinal, você também já anda em contato com ele há muito tempo. Não quero mais nada. Vamos no pastor. Estou arrependido, já não quero voltar. O casamento pode terminar. Estava no escritório a falar com ele e disse, irmão, quando foi a tua vez? E a tua vez até foi baixa, porque você dormiu com vizinha da rua, que é o nível da tua mulher, o nível da vizinha, até ofensa para a tua mulher. E ela te perdoou nesse nível mesmo, de você, vizinha mesmo. Né? E você pediu aqui, eu me lembro quando você veio implorar para ela te perdoar. Então, durante esse período, vocês estavam voláteis, vulneráveis. Ela nunca pensava em voltar para ti, estava irritada contigo e chateada. Se ela teve esse deslize, será que também ela não é digna de ter um perdão da tua parte? Não, ela perdoa, mas eu não. Ela consegue perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu não vou conseguir perdoar. Infelizmente, esse é um relacionamento que não prosperou, porque o homem decidiu ser implacável. Mas a pergunta é, será que esse homem não conseguiu, em algum momento, se colocar na posição dela? Ou até mesmo por um dia ele ter traído e ter feito o que ele fez, estado na posição de implorar pelo perdão dela? Será que ele não conseguiu por um momento se meter na posição dela?
Sendo que em momento nenhum ele teve prova de que ela teve algum caso com ele enquanto teve com ele. Foi um momento de ferida, um momento de distância. Então eu perguntei, por que você não se coloca na posição também, se você esteve numa posição de pedir misericórdia, por que você não se coloca na posição dela, que também precisa da tua misericórdia agora? E se calhar o dela até considera menos flagrante, se não estavam juntos. Não, não consigo. Para dizer o quê? A implacabilidade, né, no casamento, que é aquela coisa da pessoa estar ali, ela não consegue perdoar, tem a ver com isso. É a incapacidade de se colocar na posição do outro. Porque quando eu te perdoo, eu estou a dizer o quê? Eu consigo ver você além do teu erro. Quando eu perdoo, também estou a dizer o quê? O que me uniu a ti, o que construímos até aqui, é maior do que esse erro. Quando eu perdoo, às vezes também estou a dizer o seguinte: o valor que você tem para mim ainda pesa mais do que o desvalor do erro que você cometeu. Perdoar também às vezes significa todos os acertos que já tiveste na minha vida até aqui conseguem ser maior do que esse teu erro e esse teu desacerto. Perdoar também significa eu consigo ver você além do teu erro, da tua falha, e eu também sei que o teu valor é maior do que o valor desse erro, da tua falha. Perdoar às vezes também significa o seguinte, significa eu não posso reduzir você a isso. Perdoar às vezes também significa eu sei que tu podes fazer melhor do que isso. Perdoar também às vezes significa um último, já não vou dar mais nenhum. Eu estou falando para o casal, vou te deixar falar. Perdoar também às vezes significa eu me coloco na posição de te ajudar a superar essa falha que você teve. Obrigado. Dizer para aquelas mulheres, porque são as mulheres sempre. É que é incrível que as mulheres, elas podem estar a discutir de um determinado tema hoje, que aconteceu hoje, mas elas vão buscar situações que aconteceram há 10, 15 anos atrás. E ela tem a capacidade de detalhar, naquele dia você estava com a camisa branca, o sapato preto, e você disse isso, isso e aquilo. E muitas das vezes essas mulheres dizem, não, eu já perdoei. Eu já perdoei. Para algumas dizem, eu já perdoei, mas só que eu não quero ver a cara dele. O que dizer para essas mulheres? Bem, é muito bonito falar de perdão, né? E enfatizar assim, o perdoar é isso, perdoar é aquilo. Tantos perdões que o pastor falou. Mas às vezes é muito difícil recebermos, é muito difícil para uma pessoa ser ferida por alguém que ela ama. Acho que a maior dor é alguém que você ama, com quem você convive, com quem você coloca toda a tua confiança, de magoar a ponto de você não querer olhar para a cara dessa pessoa. Mas é importante você perdoar, mas perdoar mesmo, ainda que você não queira ver mais a cara dessa pessoa. Porque quando nós retemos o perdão, fica uma mágoa dentro de nós. E cientificamente está comprovado de quando a gente não perdoa, há não só doenças mentais, mas também há doenças físicas. O corpo ressente. Então, perdoa mesmo. Mulheres que não querem mais ver a cara daquela pessoa, libera perdão. Perdoa ele. Perdoar não quer dizer que eu vou perdoar e ter que conviver com essa pessoa. Mas é perdoar, deixar ele andar na vida dele, e você anda na tua vida. Porque será melhor para ti, vais viver melhor, vais ter uma melhor qualidade de vida, vais dormir melhor. Porque quando estás a reter o perdão, tens uma mágoa, sempre que olhas para ele, vai ficar aquele ressentimento. Que essa pessoa me fez, deixa só, vai ter um dia. Então, isso é uma mágoa. Ele vai continuar a viver, a pessoa vai continuar a viver a sua vida. Porque ele sabe que ele feriu e tu estás magoada. Mas ainda assim, ele vai continuar a viver a vida dele. Quem vai ficar a guardar ressentimentos, mágoas e rancores sou eu. E nesse caso, mais vale eu liberar o perdão e seguir em frente. Ok, aqui um caso, estamos mesmo a caminhar para a reta final, mas deve ficar até mais 2 ou 3 questões. Aqui um caso de alguém que nos está a assistir e ele colocou o caso seguinte, e é um caso real, né, de alguém que nos está a assistir, e ele tem a sua esposa e durante algum tempo a esposa deslocou-se até a província natal deles, e lá na província natal
teve contato com um amigo do irmão dele. O amigo do irmão dele, e ela precisava de alguma coisa. O amigo do irmão disse: não, para fazeres isso eu vou te dar X, mas eu tenho que namorar contigo um dia, temos que passar a noite juntos, por aí fora. E naquela condição em que ela estava, ela concordou. Só que o que se entende agora, depois de 5, 6, 7 anos, é que aquela vez, aquela única noite, que parecia a única noite, ela ficou grávida. Mas o marido e a mulher já tinham filhos, né? E ela acabou engravidando. Muitos anos depois, 5, 6 anos depois, ele descobre, ou o irmão dele descobriu, porque o amigo contou ao irmão, e as famílias acabaram apercebendo-se. O irmão descobriu e contou a ele: olha, tua mulher andou com fulano, e fulano está a dizer assim, assim. Então, passado esse tempo todo, ele descobriu isso. Ele tem sido uma luta para ele tentar vencer isso. Por quê? Porque mais do que descobrir a traição, dessa traição surgiu um filho, que é o terceiro filho deles. E ele diz que cada dia que passa, o filho é mesmo parecido com o amigo do irmão. Que as pessoas dizem, as famílias pronto, as pessoas dizem, as famílias comentam sobre isso. E ele diz que ele está a emagrecer, está a ter problema, às vezes acorda à noite, fica sem sono, acorda para brigar com a mulher, quer dizer, eles estão ainda juntos, ele quer perdoar, mas sofre a pressão da família, dela dizer que não, põe ela para fora, não perdoa. Mas é uma situação muito complicada que ele está a ver, porque tem o terceiro filho que não é dele, ele foi de uma traição. A mulher confessou que realmente andou com o senhor, não disse que o filho é dele, mas confessou que realmente andou. Mas parece que a criança é muito parecida com o tal jovem. E pronto, ele quer fazer este DNA, mas o DNA é muito caro. Então está num dilema desse tipo, né? Ele quer a mulher, mas não quer a criança. E há dias que ele está estressado, manda a mulher embora, depois não quer que ela fique, e a criança tem que ir. Quer dizer, o que é que podemos aconselhar para ele está realmente um bocadinho frustrado, passa o termo, depois da situação, às vezes acorda à madrugada, quer acordar a mulher, explica o porquê. Quer dizer, então, ele precisa de ajuda nesse sentido. Como é que podemos aconselhá-lo? Mas ele diz: eu quero a minha família. Mas há momentos que ele olha para a criança, não quero. Quer dizer, então... Bem, Leandro, é muito difícil nesse tipo de situações, porque ele está num dilema muito grande, né? O orgulho dele está ferido como homem. Por norma, o homem é extremamente possessivo. O homem tem um sentimento, quando ele ama a mulher, de que a mulher é dele, só dele, e de mais ninguém. Mas tem um outro sentimento do homem, que os homens não expressam, mas quem é homem vai entender aquilo que eu digo. É o sentimento de que ele tivesse sido o único da mulher toda a vida dele, por toda a vida. Se ele pudesse entrar no tempo, recuar o tempo e apagar toda a história da mulher antes dele, ele apagaria. Muitos homens não expressam isso, mas ele sente isso. Ele desejaria ter sido os únicos da vida dela. E quando acontece isso, no meio, ele ter sido traído como ele foi, o sentimento que ele tem é... Algumas perguntas vão surgir na cabeça dele. Eu vou citar algumas, ele com certeza, se tiver a ver, vai se rever. Terá sido esse o único homem? Será feito uma única vez? Não terá feito outras? São perguntas que vão surgindo na mente dele. Porque uma vez que a confiança é traída, ele está numa posição vulnerável, né? Ele não consegue estar num lugar seguro. Ele sente-se inseguro. Todo homem na posição de insegurança não funciona bem. Queres ver um homem a bater mal, se eu puder usar aqui uma expressão entre aspas, e a funcionar de formas a que uma mulher não quer estar do lado dele, tenha ele inseguro ao teu lado. Toda mulher que quer ver um homem ruim é só ter um homem ciumento, que não se sente seguro e que desconfia de ti. Você vai experimentar o quê? Ter um homem desagradável contigo. Então, o que é que tem que se fazer nesse caso? Bem, tem que se conversar com ele, porque ele precisa mesmo de terapia. Ele não vai conseguir vencer isso sozinho. Ele precisa de ajuda. E os homens, às vezes, têm dificuldade de expressar o que sentem, o que lhes vai na alma. Esse é um problema. A cultura do homem não chora. A cultura, você tem que ser forte, né? O homem foi treinado na cultura da educação, na construção sociocultural, a quase nunca poder se abrir e dizer o que sente. Vai aguentando. Mas ele precisa de ajuda, precisa se abrir, precisa de alguém que lhe ajude a transportar isso. É aquela carga, Jesus diz, carregar as cargas um dos outros. É muito difícil. Eu estou muito solidário com este caso. Sei que é muito difícil para ele passar por isso. Mas eu quero dar o testemunho de um caso também real, um caso verídico. Né? Um irmão nosso que casou com uma irmã e que a irmã, na altura, disse que ele era o pai do menino. E ele só descobriu depois de 2 anos ter casado por causa daquela gravidez. A gravidez lhe fez casar, que o filho não era dele. Mas ele disse que estava disposto a perdoar ela, a perdoar o que aconteceu
ia assumir a criança. Porque ele desenvolveu amor pelo filho e não queria punir a criança por causa daquilo que aconteceu, porque não deixa de ser um menino inocente no meio daquilo que aconteceu. Então ele disse, vou continuar a olhar para ele como filho, estou pronto a perdoar. Tudo bem, ele tem um outro pai que ele vai descobrir, tem direito de descobrir, mas eu quero continuar a ser um pai para ele e perdoar. Então esse homem me provou que é possível sim homem perdoar. Porque eu contei aqui o testemunho de um homem que não perdoou, mas ele disse, eu vou perdoar, eu amo ela, eu estou disposto a ultrapassar isso. Ele vai precisar de passar pelo mesmo. Ele precisa de perdoar a mulher. Isso não significa esquecer o que aconteceu, não tem como, mas pelo menos significa ele deixar-se curar e sarar por aquilo que aconteceu. Voltar a dar um voto de confiança na mulher, não é? Um voto de confiança na mulher, e a mulher fazer um trabalho muito forte de quê? De restauração da confiança dentro do casamento. Mas é possível. O que precisa ser feito é um acompanhamento, oração, né? Terapia, tem que se trabalhar com ele, precisa de terapia, não vai vencer isso assim dia para a noite, não é? Ele precisa de tempo para sarar, não é? E a mulher participar desse processo, ajudá-lo. E fazê-lo entender que a criança não tem nada a ver, para ele não descarregar na criança e acabar por descarregar na mulher, não é? Porque tudo que ele construiu com a mulher deve ter muitos valores, muitas virtudes que ele construiu, muitas coisas boas na mulher. Então ele vai ter que pesar isso tudo, porque de facto se ele ainda não mandou ela embora, é porque está a pesar. Então é pedir a ele para considerar mais isso, considerar mais isso. Foi um lapso grande, mas foi um acidente enorme, mas foi. O que é certo é que está tudo diante dele. O que é que ele quer? É como José, né? José, quando estava diante dos irmãos, podia quer vingar os irmãos ou abraçar os irmãos. O que é que ele quer? Ter a oportunidade de ter a mulher do seu lado e construir uma história de superação para ajudar outras pessoas. Quer ser um exemplo para a humanidade e não só. Tudo bem, os familiares falam e têm as suas razões. Falam de honra, falam de que não estão a dignificar nosso nome, chamam nomes, nossa família não é assim, tem que honrar o nosso nome, como é que vamos fazer isso com nosso irmão? Mas no fim, quem é que vai sentir? É você. Quem é que vai ficar sem os filhos? Os seus filhos vão crer. Vão ter quê? Vão ter um outro homem para ficar com eles. Será que isso é o sentimento que você tem no seu coração? E se a sua mulher está muito arrependida, ele mostra isso, não merece uma segunda chance, não trai ela a soprar daquilo que aconteceu, então não é melhor vocês estarem juntos e soprarem e vencerem isso? Tudo bem que foi uma falha que aconteceu, mas a humanidade, a nossa experiência em vida, vale muito mais. Ou está muito além disso. Esse orgulho, honra que a pessoa às vezes quer preservar e deitar tudo a perder, né? Acredito que pode fazer com que a pessoa perca muito mais do que aquilo que ela perdeu ao sentir beliscada a sua confiança e não só. Então acredito que é uma questão só de trabalhar com a pessoa, para fazê-la pesar os prós e os contras e dar a ela uma perspectiva diferente, um ângulo diferente, um olhar diferente. Porque eu acho que é muito macho um homem que decide superar isso. É um homem mesmo com H maiúsculo, o homem consegue vencer e ter essa superação emocional do que o caminho mais fácil, que é o caminho para mandar embora, não quero saber. Vão-nos embora e acabas por abandonar a tua família. Uma salva de palmas, muito bem dito. Petra, ainda neste quesito, sei que esta situação acontece também com muitas outras famílias. Ouvimos aqui o caso da senhora que acabou falhando, mas também existem aquelas situações em que o homem que acaba falhando já está casada com ele e depois surgem outros filhos. Como é que a mulher deve se posicionar nesta questão? Bem, muito já foi dito, né, pelo pastor Vicente, mas nesse quesito, quando o lado é da mulher, se o homem deve perdoar, a mulher também deve perdoar. E geralmente nós vemos mesmo na nossa sociedade que quem acaba perdoando mais é a mulher, nem tanto o homem. Ela perdoa e supera realmente. E o homem, nesse caso, há aquele conselho, né, das famílias, da honra, dizer que não tem que deixar, ela desonrou o nosso nome. Mas quando é do lado da mulher, é sempre, não, perdoa, releva, ele é homem. Suporta. Nós também já crescemos assim. Nós crescemos assim, nós também já vimos isso acontecer. Não perde o teu marido por causa disso. Mas é uma questão de pronto, nos colocarmos mesmo no lugar do outro, não é? Se nós temos que nos colocar no lugar do homem, dizer assim, a mulher falhou, ele está sentindo o orgulho dele ferido e pronto, tem que perdoar. Do mesmo modo, a mulher também tem que se colocar no lugar dela. Tem que se colocar no lugar da mulher. O que é que ela está a pensar? O que é que ela vai fazer? Será que o meu marido não vai voltar a fazer novamente? Porque há muitas vezes, a mulher se cair uma vez e engravidar, ela pode ficar por essa vez, mas o homem não.
quando a mulher perdoa, ele é capaz de fazer de novo. A minha mulher me perdoou uma vez, vai perdoar de novo. Depois vai fazer de novo, vai perdoar de novo. E aqueles que não, ele pega já aquela mulher que já tem um filho com ele e faz dela a segunda mulher. Que é a tendência também, né? Que é um problema. Que é a tendência. Então, nesse caso, a mulher perdoa, não perdoa, é uma questão de conversarem. É uma questão dele honrar o voto que ele fez. Porque quando ele casou com ela, ele não disse que eu vou casar contigo e depois vou começar a fazer filhos fora. Eu vou pegar uma outra mulher para fazer de segunda mulher. Então, é um trabalho que tem que se fazer com a mulher, porque a mulher sente mais. Estamos dizendo, não, o homem sente mais. O homem tem mais orgulho, mas a mulher sente muito mais. Então, a mulher perdoa, mas ela vai ter que sentar com ele, vão ter que ter metas e objetivos, e ele vai ter que ser sincero e dizer que daqui para frente eu não vou fazer mais e cumprir com a sua palavra, ou esclarecer que daqui para frente eu vou pegar essa mulher e vou fazer dela a minha segunda mulher. Uau! Aqui uma última questão. Segredos, e acho que vamos ter que ter uma parte 2, porque ainda há muita coisa a falar sobre a questão do perdão, temos aqui muitas mensagens, muitos exemplos, muitos casos, e perdoem algumas pessoas que mandaram aqui exemplos práticos, não é possível dizer tudo, mas eu quero aqui que fechemos com uma última questão. Como perdoar? Segredos para perdoar. Será que há segredos práticos? Como é que eu faço? Alguém perguntou, mas como é que eu faço para perdoar? Eu até quero perdoar, mas como é que eu faço? Eu não consigo esquecer, eu não consigo. Será que aqui há algum segredo, aqui há alguma metodologia, alguma coisa? Como é que eu faço para perdoar? Não existe uma ferramenta objetiva. Quando se trata de relacionamentos, não é 2 mais 2 é igual a 4. Depende, varia de pessoa para pessoa. Até a superação muda, varia de pessoa para pessoa. A pessoa supera mais rápido que outra. Então nós temos que respeitar o seguinte: a pessoa está ferida e tem tempo para curar. Não é automático. Mesmo em terapia, nós vamos entender que essa pessoa precisa do seu tempo. O homem da história que me contou, esse homem, ele precisa de chorar. Se ele tiver a acompanhar, se ele estivesse em terapia, ele aconselhar a chorar, ele tem que chorar. Porque ele está carregando um peso muito grande. Aquele filho dentro do casamento é uma ferida que só Deus sabe o que aquele homem está carregando. Se ele acorda de noite, ele está atormentado. Se calhar ele é uma pessoa que não está conseguindo lançar para fora o que ele sente. Então o trabalho que tem que ser feito com ele é dele expressar, ele tem que tirar o que está dentro. Porque essa coisa de homem não chora, né? As mães te batem, depois te batem por chorar, né? Te dá chinela, você quer te dá, você quer se chorar, vou te dar mais. Quer dizer, nós fomos educados a não lançar para fora aquilo que sentimos. E isso é um problema, pior do que os problemas que vivemos. Porque não conseguimos lançar para fora. Esse homem tem que gritar, ele tem que lançar para fora. Ele precisa de cura, ele precisa de alguém que está com ele, para ele lançar para fora. E os dois, ele e a mulher, poderem juntos entrar num processo de cura. O perdão passa por isso. Primeiro eu consigo expressar o que eu sinto, lançar para fora, e depois poder ele tem que olhar para o relacionamento, o casamento, de uma outra perspectiva. Ele tem que mudar a perspectiva, porque tudo que ele consegue ver quando ele olha na mulher é atraidor. Ele já não está conseguindo ver a mulher que ele ama. Ele já não está conseguindo, por exemplo, ver a mulher mãe dos filhos. E se em algum momento ele vê, se calhar por isso é que ele não toma a decisão de expulsá-la. Agora ele tem que ver mais isso, a mãe dos filhos, a mulher que ele construiu até aqui, né, aquilo que ele tem de família, para ele poder ter forças para continuar. Você não vai conseguir. Então, quando se trata de perdão, o sentido é esse. Mas, para quem está me ouvindo, o maior segredo do perdão, mesmo eu vou transmitir aqui agora, é Jesus Cristo no coração. Eu não podia deixar de lado. Se você não está conseguindo perdoar, meu irmão, e você não é crente, eu te convido, em nome de Jesus, dobre o teu joelho, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ore a Deus para que lhe ajude a perdoar, porque nós tem níveis de perdão. Que é mesmo divino, você precisa da graça de Deus. Porque se você não tiver a graça de Deus para perdoar em certos níveis, ou até você passar a ideia que perdoa e continuar no relacionamento é perigoso. Porque há pessoas que quando perdoa e consegue superar certas feridas, até pessoas desconfiam. Esse marido, cuidado, está a continuar contigo, ainda vai ter. O que vocês falam? Mesmo a mulher está a te perdoar, cuidado com a tua comida. Essa te perdoa, está tipo, tá tudo bem, vai te colocar algo na comida. Quer dizer, para dizer o quê? As pessoas até ficam incrédulas diante do quê? Do perdão de certas pessoas. Mas o perdão de Deus vai te permitir o quê? Não é só aprender a conviver com a ferida, não. Vai te permitir sarar mesmo a ferida. Sarar a ferida. Jesus nos perdoou sem merecermos o perdão. E Jesus te ensina a perdoar sem a pessoa quê? Sem a pessoa merecer. Ela pode até nem merecer e você quê?
perdoar, porque Jesus te ensina a importância do perdão para ti mesmo. Cristo te ensina que perdoar tem a ver primeiro contigo, nem é primeiro com a outra pessoa, contigo. Porque o maior prejudicado na falta de perdão é você mesmo que não está a perdoar. É como alguns dizem, é tipo beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa que caia. O que é que isso faz? Mal a ti mesmo. Ainda bem que isso não é veneno. Oh, glória. Pedro, quer dizer aqui alguma outra coisa para fechar as últimas considerações? Bem, só para dizer que há uma conexão entre o perdão e a longevidade. Quando você perdoa, você vive mais tempo. Não, isso é profundo. Quer dizer, pessoas que perdoam muito vivem mais. É? Bem que eu ando a dizer mesmo, Senhor, tem mistério, tem segredo. Aleluia. Eu mesmo quando decidi te falar assim, não foi à toa. Tinha mistério. Está a se abrir, está a ser revelado. Aleluia. Nós temos aqui alguém como eu também tive que falar assim, né? Eu também me pediram, eu tive que falar assim, quando falei assim. Nós estamos aqui a descobrir aqui alguma similaridade, né? Quando ela veio ter contigo, você olhou, não, é para que é um sim. Eu também, ela andou muitos anos atrás, mas pronto, eu tive que dizer, pronto. Sim. Pastor Lubrano, o que não pode deixar de ser dito nesta noite? Bem, para os casais que nos acompanham, não caia no espaço dentro do casamento onde você já quase não fala. Sentem, conversem. Mulher, não estamos a falar por quê? O que é que podemos fazer para melhorar a comunicação? Por que é que não estamos a comunicar com antes? O que é que podemos fazer para melhorar? Eu em tempos estive com um casal e disse, olha, se vocês não têm assunto, comecem a fazer aquilo que eu chamo, façam a terapia do feedback, ou seja, de 3 em 3 horas, mandem mensagem um para o outro sobre como está a correr o dia. Comecem por dar relatório sobre o dia. Amor, estou no serviço, cheguei bem. Amor, estou aqui, está um dia tranquilo e pacífico. Pode parecer uma conversa que não faz sentido e que até tu diz assim, não tenho paciência para esse tipo de mensagem. Mas se você fizer e praticar, você vai ver como é que a comunicação vai aumentar e a qualidade da comunicação é uma questão de tempo até começar a fluir entre os dois. Então, comunique mais, seja intencional na comunicação, seja eficaz na comunicação, comunique bem, não fale quando está irado, chateado, cansado, fatigado, num dia frustrado, não conversa no dia que... Nem esforço do marido para falar no dia em que ele sentiu que o dia não correu bem. Tem esse tato de poder perceber se tem condições de falar ou não. Não conversa com o marido quando ele é adepto Barcelona, perdeu, não é dia de conversar. Vai só falar mal para ti. E do mesmo modo, se a mulher está TPM, já lhe falaste um bocadinho, te gritou, não adianta você insistir na conversa. Porque tem dia que você fala para a mulher, senta-se aqui mesmo se eu insistir, vamos discutir. Já estou ali, vendo, só o tom que ela está a falar, isso aqui não vai dar certo, vai dar ruim. Então você tem que ter essa percepção de quando a pessoa não está em condições. Nós vamos dizer, quando nós estamos a conversar, nós conseguimos onde nós vamos parar com a conversa. Então, antes que a conversa não vai parar no lugar onde vamos nos ferir e nos magoar, interrompamos a conversa antes disso. Então, é isso que eu queria aconselhar as pessoas. Não deixa ficar aquele lugar onde só falamos o essencial, onde só falamos de contas, onde só falamos das crianças, das obrigações. Nós não somos profissionais do lar. Você não casou para ser profissional do lar, serviçal do lar, ministro do lar, não é? Só cumprir os SMS, serviços mínimos exigidos, não é? Há uns que estão nos SMS do lar. Não. Trabalhe por formas a levantar a comunicação, a promover o ambiente, o bem-estar, a harmonia do lar, não é? A promover o bem-estar entre os dois. E, acima de tudo, se houver alguma coisa cá entre os dois, se é ser perdoada, perdoe, ultrapasse. Não queira ter sempre razão, não queira ter sempre a última palavra. Não é isso que vai fazer o seu casamento florescer, nem você se tornar mais homem ou mais mulher. Trabalhe sempre naquilo que é melhor para os dois, para o casal. Deus abençoe você, Deus abençoe as famílias de Angola, Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvir, que Deus lhe ajude a ter entendimento. Não desista do seu casamento, não desista do seu lar. Muito obrigado. Uau! Fomos tremendamente abençoados nesta noite e queremos dizer assim que está ali do outro lado, persevera, insista, persista e não desista nunca, porque desistir não é a nossa porção. Oh, uau! Tivemos aqui a compreender o tema sobre diálogo e perdão para uma família bem-sucedida e falamos aqui de coisas muito importantes. O que eu quero aqui deixar aqui algumas últimas considerações. Dialogue, conversa, fale. Diz aqui o pastor Lubrano, mesmo que não tem algo para dizer, marido passou um carro vermelho, fala, escreve, passa aqui um carro azul. Então,
mas alguma coisa, comunique alguma coisa, fale alguma coisa. Você não deixe que... É crítico e é tenebroso quando um casal fica uma semana em casa e ninguém fala nada um para o outro. Isso é algo extremamente grave. Então... Deixa eu só acrescentar. O pastor falou sobre comunicar, saber comunicar, mas também há aqueles casais que quando a mulher ou o esposo está a falar, ele está com o telefone na mão, quase que não presta atenção à sua esposa. Então é importante, quando alguém está a falar consigo, desliga mesmo o telefone e presta atenção. É importante. Uau, extremamente importante. Somente os homens, né? Não, assim mesmo nos bifaram, mas o Senhor é bom, amém? Amém. Graças a Deus temos melhorado nesse quesito, né? Porque é muito difícil ser multifocal, né? Desliga o seu telefone, olhe mesmo para a mulher assim, quando ela vai falar contigo. Assim. E ela vai dizer, está olhando assim para mim por quê? Porque quando você não está olhando assim na mulher, ela está sentindo que você E ouviu. vai chegar um momento, ela vai dizer, está olhando assim para mim por quê? Mas é verdade, mas ele não fala, Mas porque a mais mulher... vale perguntar o se está olhando ouvido, assim para mim por quê, do que está a falar e parece que a pessoa não está nem aí. Porque o que acontece? Principalmente se for mulher, ela vai pensar, ele não presta atenção naquilo que eu falo, então não vou falar mais. E começa a entrar no sistema mudo. Ele fala, ele não fala. Modo voo. Modo de voo, né? Então, Então, e deixa de ter comunicação em casa. Começa por aí. Falei uma vez, ele está prestando atenção. O quê? Ah, mas já falei. Não disseste mesmo o quê? Então, ela começa a entrar naquele modo de pá, ele não presta atenção, então a partir de hoje também não falo mais. Então, começa a cair no modo em que já não vai haver diálogo em casa. Vou falar aquilo que é essencial. É importante mesmo desligar o telefone quando você está a conversar entre marido e mulher. É muito importante porque vamos só atender aí uma questão. É parcial. Acho que 50-50. Não, há essa questão de 50-50, né? Mas eu particularmente tenho presenciado, e aqui o meu amigo, o meu compadre, temos que... Eu vou lhe ajudar a libertar-se dessa questão do telefone. Né? Mas a minha esposa está a olhar aqui, está a beliscá-la, não é só ele, você também. Mas muito obrigado, você esteve aí do outro lado, aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Agradecemos imenso pela sua carinho da sua audiência, você que está aqui neste lugar. E estamos aqui a compreender sobre diálogo e perdão. E pastor Lubrano, aqui é uma questão muito importante no perdão. É importante focar a tua memória sobre coisas boas. Quando você quer perdoar, foque a tua memória. Lembra-te das coisas lindas que viveram, dos momentos agradáveis, porque quanto mais te alimentares da mensagem do que aconteceu, e algumas que no detalhe, mas como você estava com ele, e estavam aonde, e fizeram como, e depois ele te falou o quê, e você lhe falou o quê, e falaste como, não quero ouvir detalhe, porque ele quer ouvir detalhe, mas está-se a martirizar pelo detalhe. Então, na verdade, é ficar a olhar em coisas boas, focar-se em boas informações, em coisas boas vai lhe ajudar muito a superar, e sobretudo, mais do que tudo, é o que disse o pastor Vicente, Deus pedir a Deus para lhe ajudar a perdoar. Aliás, se é crente, então é uma dupla obrigação daquela que temos a imagem de Cristo. E a Bíblia fala no livro de João 3,16 que Deus amou de tal maneira e enviou o seu Filho. Quer dizer, quem ama, perdoa. Quem ama, cede. Quem ama, se doa. Quem ama, está pronto a levantar a bandeira do outro. Então, é isso que temos aqui a compreender. Eu agradeço bastante por ter estado aí do outro lado. Muito obrigado e até o próximo programa, até o próximo Family TV. Eu quero aqui terminar de uma forma diferente. Vou pedir aqui o pastor Lubrano fazer aqui uma oração muito rápida pelas famílias que estão aí do outro lado, olhando por Angola. Vamos fechar de uma forma diferente. Então, você que está aí do outro lado, pedir ao pastor Vicente para orar. E depois da oração, o nosso programa está fechado. Estaremos aqui no próximo sábado com mais um programa compreendendo sobre submissão e autoridade na família. Querido Santo e amado Pai, quero te agradecer em nome de Jesus pelas famílias e os casais conectados a essa live, como também a todos aqueles que acompanharão pelo YouTube e outras plataformas digitais este vídeo. Eu oro para que essa oração saia fresco sobre a vida dessa pessoa, deste irmão, desta irmã, Senhor, pela sua família, para que, ó Deus, o teu plano, o teu propósito, a tua bênção repouse sobre esta casa.
Dê a eles a graça, Pai amado, de haver entendimento. Às vezes a compreensão, o entendimento, a empatia, o altruísmo são valores que têm que ser cultivados. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a desenvolver estas qualidades, para que tudo venha cooperar para um lar saudável, harmonioso, feliz e alegre. Senhor, ajuda este casal que nos ouve esta hora, ajuda esta família, Pai, ajuda este irmão, esta irmã, ajuda este homem, esta mulher que estão a nos ouvir, oh Pai, dê graça de vencerem e superarem as suas dificuldades, para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Eu clamo a Ti por esta casa, por esta família que nos ouve, clamo a Ti por este irmão, por esta irmã, e peço, Senhor, a Tua intervenção para que dias de refrigério, dias melhores entrem nessa casa. Enxuga as lágrimas, Senhor. Ajuda a superar as feridas, os traumas. Ajuda a superar, os Deus, aqueles são as ilusões, decepções, aqueles são as deficiências do caráter um do outro, para que possam continuar firmes, Pai. Ajuda a superar, ajuda a vencer, ou seja qual for a ferida que tiverem vivido, para que possam olhar um para o outro e dizer: eu ainda consigo ver você além do seu erro, além da sua falha. E esse casamento perdure, segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor está fazendo, por meio da Family TV, por meio desse casal, Pai. Eu peço que esse canal continue a abençoar famílias, para a glória do Teu santo e bendito nome. E quem crê comigo, diga amém, amém. Amém. Shalom. Shalom.